A Marvel já apresentou a nova fase 4 com alguns filmes e séries. Muitos já foram apresentados como heróis. Temos também uma fase onde os X-Men e o próprio Deadpool e o Quarteto Fantástico devem chegar lá na frente, mas apenas não ganhou profundidade. Mas uma coisa ainda está por vir, vilões. E olha, tem uma galeria de vilões que pode estar chegando nessa nova fase 4. Alguns bem importantes e poderosos, outros menos ali, mas bem chatos, que costumam ali dar muitas dificuldades aos super-heróis. Chega de enrolação, roda a vinheta. Apesar de Viúva Negra não fazer parte dessa nova fase 4 da Marvel, a gente sabe que o treinador já está ali como um vilão e vai aparecer ali para enfrentar não só ela, como o grupo ali formado entre os outros. Ok, a gente viu isso no trailer, mas a partir da fase 4 a gente tem já algumas notícias que são rumores, outras são até meio concretas, mas ainda não ganharam força. Por exemplo, como Kang, o Conquistador. Já falei sobre esse vilão, esse personagem no canal. Porém, a possibilidade de ele aparecer é muito grande. Kang, o Conquistador, já deu muito trabalho aos Vingadores, é um viajante do tempo. A gente sabe que muito se deve àquela cena quando o Rick Pym está resgatando a Vespa, a esposa dele ali no Reino Quântico. A gente vê aquela cidade ali e aquilo fica como uma ponta que soa, que pode ser governada pelo Kang. E isso dá a parecer muito porque nas HQs apresenta isso. Porém, a gente não pode confirmar isso e levar adiante, mas tudo leva a ser que Kang, o Conquistador, possa aparecer em Homem-Formiga 3. E lá sim se torne um dos vilões mais chatos. E acreditem, o cara tem um poder imenso. É um poder que chega quase perto de outros vilões deuses. Shumagorá. Bom, eu também já disse sobre esse vilão no canal. É uma criatura galáctica que gosta de destruir tudo que aparece. Não é só pessoas, seres, como também planetas. Nas HQs já foi ali um grande adversário dos Vingadores e do Quarteto Fantástico e até dos Guardiões da Galáxia. Porém, está prometido em rumores para Guardiões da Galáxia. Ainda tem ganhar força, né? A gente não tem uma ideia se realmente isso que vai acontecer, mas é uma criatura que, se vier, vai dar muito problema. Tem alguns poderes eu diria, difíceis de ser combatidos, pode também se teletransportar para outras dimensões, etc. É sim um dos piores vilões da Marvel. O Aniquilador. Bom, também já foi suado aqui no canal e algumas notícias sobre esse vilão. É um vilão que é meio robótico ali, com aspecto de inseto, mas é muito poderoso. Gosta de governar planetas, é muito forte e tem até um exército. Já deu muito trabalho também aos Vingadores e aos novos Vingadores. É um vilão que ficou meio prometido através de rumores para aparecer até em Vingadores Ultimato, mas não apareceu. Depois notícias ficaram ali sumidas sobre ele voltar, mas ele está prometido em rumores para aparecer em Guardiões da Galáxia Volume 3 ou talvez Quarteto Fantástico. Mandarim. A gente já viu o Mandarim lá em Homem de Ferro 3, mas aquele não era o Mandarim de verdade, era apenas um ator, um impostor que se colocou ali para ser um vilão, para desfocar o outro. Porém, o próprio Mandarim verdadeiro lá das HQs deve aparecer em Shang-Chi. E acreditem, o cara é um feiticeiro muito chato, tem poderes sobrenaturais e pode complicar a vida não só do Shang-Chi, como de outros personagens, inclusive o Homem de Ferro. Mas como o Homem de Ferro já se foi, claro, o Tony Stark, ele só deve mesmo aparecer em Shang-Chi. Mephisto e Black Hat. Também já disse sobre esses dois personagens, são duas criaturas do submundo, do inferno, que já deram muito trabalho aos Vingadores e principalmente ao Doutor Estranho. Doutor Estranho, prefira como você definir. Porém, é um dos piores vilões, eles têm poderes psíquicos, poderes do mal e etc. E também já houve até que o próprio Dr. Voodoo possa aparecer também. É um vilão também que eu já trouxe aqui no canal, pode também aparecer nesse próximo filme do Doutor Estranho, mas esses três personagens ainda não ganharam força. Há pouco o que foi mostrado
no próximo filme do Doutor Estranho, mas com certeza um desses três deve pintar lá. Doutor Destino, recentemente eu trouxe uma crítica no canal que ele deve aparecer e principalmente lá em Pantera Negra 2. Bom, então eu não vou esticar muito o assunto, porém a gente sabe que é um dos piores personagens, mais casca-grossas e poderosos. Já houve até um confronto entre ele e o Thanos lá nas HQs. Apareceu 3 vezes em Quarteto Fantástico, não deu muito certo. E parece que a Marvel está insistindo e quer insistir nesse personagem. Trazer ali uma nova versão, uma nova origem talvez, lá em Pantera Negra 2. Porém, é uma notícia que durou pouco tempo. Claro, ainda continua ali, mas a gente tem que aguardar. É um dos personagens mais poderosos, vilões lá da Marvel. Galácticos, com certeza eu já falei milhares de vezes desse personagem. É um ser cósmico mais poderoso, ou um dos mais poderosos, né, da Marvel, lá dos HQs. Porém, foi apenas mostrado uma vez, lá em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Não deu muito certo, né? Mas há grande possibilidade de ele aparecer no filme solo do Surfista Prateado. E claro, se o Surfista Prateado aparecer e contar toda a história, logicamente o Galácticos deve também aparecer e ter a sua origem. É lá que deve aparecer por enquanto, porém nada foi estabelecido e é um dos vilões mais aguardados no universo cinematográfico da Marvel. Só para constatar, Galácticos é o devorador de mundos, nem o Ego, que a gente já viu lá em Guardiões da Galáxia Volume 2, era páreo para ele, né? Pra você ter uma ideia, o cara é um terror. Outro personagem, ou os personagens que com certeza vão aparecer, e é no filme dos Eternos, são os Deviantes. Para quem não sabe, os Deviantes foram ali criados pelos Celestiais, eu já disse isso no canal, assim como os próprios Eternos foram criados pelos Celestiais. A única diferença é que uns deram certos e outros não deram muito, apesar de manter a mesma força e o mesmo poder. E claro, se a gente vamos ter os Deviantes lá como inimigos dos Eternos, a gente deve ter o Thanos, exatamente. Apesar do Thanos ter morrido lá em Vingadores Ultimato 2 vezes, né? A gente sabe que os Eternos é contado numa época bem atrás, lá no passado, quando muita coisa estava se iniciando e o Thanos ainda nem sequer pensava em ter as joias do infinito. Era apenas um cara mau ali, um titã louco. Porém, deve aparecer mais jovem, apesar de não ser tão poderoso, a chance de ele aparecer ali junto aos Deviantes é grande. Só uma correção, galera, eu falei Doutor Voodoo, mas é o Irmão Voodoo, né? Desculpe aí pelo erro, estou consertando, que deve aparecer lá em Doutor Estranho 2. Há outros personagens vilões que podem aparecer, mas ainda não ganharam força, não ganharam notícias, como por exemplo a própria Wanda, né? Sabemos que existe a Feiticeira Escarlate e a Feiticeira Escarlate do Mal, mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, principalmente em Doutor Estranho. Vamos deixar um pouquinho as notícias e os trailers talvez futuramente ganharem força. E outros vilões meio ali, não muito fortes, né? Com meia força, que podem chegar ali, mas também não vale muito se destacar. Porém, esses foram o que eu mais achei em conta que devem aparecer. E por último, que não é um vilão, mas já foi por hora, mas é mais um herói, né? Vamos dizer assim. Isso eu também já disse, que é o Adam Warlock, que com certeza deve aparecer em Guardiões da Galáxia Volume 3. Porém, eu nem vou muito esticar o assunto, que eu já trouxe por diversas vezes no canal, então, mas com certeza é um cara muito forte e poderoso que deve aparecer. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Esses são os vilões que devem e podem aparecer nessa fase 4 da Marvel. E olha que eu nem mencionei ainda os personagens do Homem-Aranha, hein? Porque é muito complicado e são grandes. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.